Então, pessoal, continuando com a nossa aula sobre fosforilação oxidativa, nós vamos finalmente falar sobre a síntese de ATP. Nós vimos que se formou um gradiente de prótons. Então, de que forma esse gradiente de concentração de prótons vai se transformar em ATP? A transferência de elétrons, nós vimos que libera força protomotriz, e isso conserva energia livre suficiente, que é cerca de 200 kJ por par de elétrons, para impulsionar a formação de 1 mol de ATP, que requer 50 kJ. Esse modelo, então, pessoal, é chamado de modelo quimi-osmótico. Vamos relembrar o que a gente viu. Eu tenho aqui os 4 complexos enzimáticos e aqui a ATP sintase. Nessa figura eu tenho os complexos na matriz mitocondrial interna e aqui a matriz mitocondrial externa. Entre as duas, a membrana mitocondrial externa. Entre as duas membranas eu tenho o espaço intermembranas e aqui eu tenho a matriz mitocondrial. O que a gente viu? Complexo 1 recebe elétrons do NADH e transfere para o Q. Complexo 2 do FADH2 transfere para o Q. Essas duas, o complexo 1 funciona como bomba de prótons. O complexo 3, ao receber os elétrons do Q, doa para o citocromo, que também funciona como bomba de prótons. O citocromo doa para o complexo 4, que doa para o oxigênio. O oxigênio vira água. Então, como esses 3 complexos, 1, 3 e 4, funcionaram como bomba de prótons, eu tenho aqui uma concentração de prótons no espaço intermembranas e poucos prótons na matriz mitocondrial. Então, eu gerei um gradiente de prótons que vai agora querer voltar para a matriz. E eles vão voltar através da ATP sintase. E a ATP sintase ela tem essa característica. Aqui eu tenho a membrana e os componentes da ATP sintase. Ó. Ela tem 2 componentes distintos. F1 seria essa proteína esférica de membrana, enquanto FO ou F0 é essa proteína integral. Aqui eu tenho a proteína periférica e aqui eu tenho a proteína integral da membrana. F1 a proteína periférica, F0 ou FO a proteína integral. A F1 possui 9 subunidades do tipo alfa e beta. Então eu tenho 3 subunidades alfa, 3 subunidades beta. Eu tenho uma subunidade em verde aqui, ó, gama, uma subunidade delta, que está aqui ó, no cantinho, e uma subunidade epsilon. Cada uma das 3 subunidades beta possui um sítio catalítico que permite a síntese de ATP. E essas subunidades beta podem assumir conformações diferentes: beta ATP, beta ADP e beta vazio. Então, veja só o funcionamento das subunidades beta. Olha aqui, ó. Em alguns momentos, eu vou ter uma subunidade beta com ATP dentro dela. Então, ela é chamada de subunidade beta-ATP. Em outros momentos, o ATP vai sair da subunidade beta. Então, ela vai ficar vazia. Em outros momentos, eu já vou ter ADP na subunidade beta. Então, ela vai ser a subunidade beta-ADP. Então, vamos iniciar aqui. Ó. Uma dada subunidade beta começa na conformação beta-ADP. Então, dentro dela tem o quê? ADP, mais fosfato inorgânico. Aí, pessoal, quando os prótons entram no poro, olha aqui, ó, vamos voltar aqui para vocês enxergarem. Ó. Aqui eu tenho o poro, que permite a passagem dos prótons do espaço intermembranas para a matriz, e aqui eu tenho as subunidades beta. Quando os prótons entram dentro desse poro, a proteína ela gira, ela faz exatamente um giro, como se fosse um moinho. E aí ocorre essa seta verdinha aqui, ela vai representar para a gente a interrelação da subunidade beta
exatamente com essa subunidade gama. Quando a subunidade gama entra em contato com a subunidade beta, ela retira o ATP que estava nessa subunidade beta. Ela sempre vai estar em contato com a subunidade beta vazia. Então, olha só, entrou os prótons pelo poro da ATP sintase, ela gira. Ao girar, a subunidade gama entra em contato com a subunidade beta. E aí ela se torna beta vazia. Conseguem compreender isso? Mas para a gente entender melhor, vamos começar no raciocínio aqui, ó, partindo da subunidade beta ADP. Então, uma dada subunidade beta começa na conformação beta ADP, que liga o ATP e o fosfato inorgânico do meio circulante. A subunidade agora muda de conformação. Olha só, vamos passar para cá, para a nossa esquerda. Os prótons entraram, a proteína girou, olha, a setinha estava para cá, para a subunidade beta vazia. A setinha agora entra em contato com quem? Com a subunidade beta ATP. A subunidade beta ATP libera o ATP, porque a gama entrou em contato, então libera o ATP, ela se torna beta vazia. E aquela que tinha ADP e fosfato inorgânico, o que aconteceu? Virou ATP, ou seja, a energia necessária para a formação do ATP veio de onde? Do gradiente de prótons, que passou pelo poro da membrana. O fato dos prótons passarem pelo poro da proteína, fazer essa proteína girar, libera energia suficiente para transformar, para ligar ADP e fosfato inorgânico, formando ATP. Entenderam isso? Aquela que estava vazia, entra nela um ADP mais fosfato inorgânico. E aqui tinha um ATP, entra em contato com a subunidade beta, com a subunidade gama, e libera então o ATP que estava nela. Aí entra mais 3 prótons, a proteína girou de novo. Onde tinha ATP virou vazio, onde era ADP teve energia suficiente para formar o ATP, e onde estava vazio entrou ADP e fosfato inorgânico. Então ocorrem mudanças conformacionais na ATP sintase, permitindo a síntese de ATP. Entenderam? Tudo isso aqui que está falando no slide, eu expliquei para vocês. O que a gente tem que entender agora? O valor experimental mais aceito para o número de prótons requeridos para formar uma molécula de ATP é 4. Cada 4 prótons que passa, eu formo uma molécula de ATP. E o que eu falei lá? 1 na de H, presta atenção, 1 na de H, eu vou voltar na figurinha lá de trás para vocês entenderem. 1 na de H, ele não começa a interagir desde o complexo 1. Então, ele contribui para mandar quantos prótons aqui? Ele contribui para mandar 4 mais 2, dá um total de 10. 1 na de H manda 10 prótons para o espaço intermembranas. E eu preciso de 4 prótons para formar uma molécula de ATP. Se eu dividir 10 por 4, dá 2,5. Significa que 1 na de H contribui para produzir 2,5 moléculas de ATP. E o FADH2? FADH2 começa no complexo 2, ou seja, eu não vou contar os 4 prótons do complexo 1. Então, FADH2 manda 4 mais 2, 6. 6 dividido por 4, porque é o número de prótons necessário para formar um ATP, dá 1,5. Significa que o FADH2 contribui para formar 1,5 moléculas de ATP. Então é dessa maneira, pessoal, que funciona todo esse processo, através da força protomotriz. E aí, é exatamente por causa dessa força protomotriz, dessa concentração, desse gradiente de prótons, é que eu vou conseguir produzir ATP. A fosforilação oxidativa ela é regulada por uma proteína inibitória chamada de IF1. Quando a célula, por exemplo, está em hipóxia, em ataque cardíaco ou em um acidente vascular, a transferência dos elétrons para o O2 fica mais lenta.
e aí, consequentemente, o bombeamento de prótons também. Então, a ATP sintase ela opera reversamente. Ela começa a quebrar a ATP para permitir a bombear prótons, para evitar uma. Isso acaba gerando uma queda desastrosa nos níveis de ATP, tá bom? Isso é impedido por quem? Pelo IF1, que é esse inibidor proteico, que evita essa atividade ATPásica, essa atividade de quebra de ATP. Então, em falta de oxigênio, a principal fonte de ATP é a glicólise e o piruvato formado, que acabam diminuindo o pH, tá bom? É isso, pessoal, sobre fosforilação oxidativa. Espero que vocês tenham entendido e a gente está disponível para dúvidas. Um forte abraço.